Olá meus amigos, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para nossa reflexão de hoje é: afinal de contas, desde quando houve templos cristãos, como a igreja dos primeiros séculos, como a igreja que estava saindo, que estava fazendo aquela mudança do judaísmo para o cristianismo, aonde eles se reuniam? Onde era o lugar deles para adoração? Existia isso na igreja primitiva? Vamos dar uma olhadinha, só para lembrar, só para dar o início nesse assunto, é coisa que eu já tenho no canal, mas vamos lá. Era momento de transição, só para vocês lembrarem, a igreja primitiva estava vivendo um momento de transição. Transição. Do templo para o pátio do templo, do pátio do templo para as casas, para as ruas. Lembrando que era momento de transição, saindo ali do judaísmo, do paganismo, do misticismo, das questões agnósticas, para agora o conhecimento do Filho de Deus. Então vamos lá. Então, afinal, desde quando houve templos cristãos, como é que eles se reuniam? Tá? Os cristãos primitivos tinham templos. Os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, eles tinham templos? Então vamos lá, é a pergunta. O templo de Jerusalém era um templo cristão? Lógico que não, né, gente? Lógico que não. Tá? Então não era o lugar para os cristãos nascidos de novo, agora conhecendo a pessoa de Jesus, congregarem. Porque ali congregava quem? Judeu, entendeu? Então os cristãos primitivos não tinham templos, e o templo que havia em Jerusalém não era para o cristão ou os crentes nascidos de novo, mas para o judeu. Então, obviamente que não. Então, os cristãos, até o quarto século, reuniam-se em casas particulares, como podemos verificar em muitas passagens bíblicas. Eu quero citar algumas delas, tá? Romanos 16:5 e 1 Coríntios 16:9. Mais tarde, chegaram a reunir-se em catacumbas, refugiando em lugares, porque havia naquele momento, estava acontecendo, e as pessoas não sabem na história ou sobre a história do cristianismo, no início de tudo havia uma perseguição feroz. E não era por causa da religião, mas era por causa do conhecimento qual estava sendo passado da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não estava sendo ensinado religião, estava sendo ensinado Jesus Cristo. E este o Filho de Deus, aquele que veio trazer salvação. Então é muito diferente. A religião, ela é muito diferente do Evangelho de Jesus, tá? Religião é uma coisa. Ensino religioso, dogmas, é uma coisa. A cartilha, as escritas das religiões é uma coisa. E a palavra de Deus é outra, ok? A Bíblia Sagrada é outra coisa. Então não vamos confundir. Então podemos observar nesses dois trechos aí de Romanos e de 1 a Coríntios sobre esse assunto. Mais tarde chegaram a reunir-se em lugares diversos, também se ajuntavam nas sinagogas e no templo, como eu disse no início, lá em Jerusalém. Mas estes não eram seus espaços. Esses espaços pertenciam a quem? Ao judeu. Então os mesmos que frequentavam para dar testemunho, e esses próprios que estavam sendo salvos, convertidos agora a Cristo Jesus, ao cristianismo primitivo, eles ainda procuravam estar nesses lugares para estar evangelizando, levando a palavra aos israelitas, ao povo judeu, tá? Dizem os construtores das megas templos, dos megos construções aí que a gente sabe que existe no mundo afora, que eles não conseguem interpretar Atos 7:48. Então, Atos 7:48 diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Será que eles não sabem que Deus não habita em palácios feitos por mão de homens? Será que eles não sabem que Deus não habita em templo de Jerusalém, e muito menos na sinagoga, e muito menos nas mesquitas? Não existe isso, tá bom, gente? Então agora o pior é colocar ainda a salvação do crente vinculada a uma igreja templo. Pior de tudo, para nossa vergonha. Ou seja, se não estiver dentro da igreja templo, não está salvo, não está dentro dos padrões, então está no mundo e não é salvo. Então é uma pessoa que é desviada, ela é uma descrente,
ela é um desigrejado. Então, o que está faltando aqui é sabedoria bíblica. Eu acho que aqui está sobrando é esperteza, 171 dessa liderança da cristandade, ok? Por causa dessa grande confusão, quero aqui colocar minha análise, a minha interpretação sobre o assunto, mas sempre tendo a visão bíblica das coisas, tá bom? Então esse artigo é um pedacinho aí de um estudo ao qual eu tenho trazido, já tenho no canal, tenho falado alguns poucos nesses últimos vídeos sobre este assunto ao qual estou falando agora para vocês. Então, primeiramente, precisamos analisar o que é igreja e o que não é igreja. Entendeu? Entenderam? Então vocês vão entender. Igreja não é templo. Não, nunca foi. Não é sinagoga. Não, 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 não. Não é mesquita, de jeito nenhum. Não é santuário, onde os fiéis se reúnem para cultuar a Deus. Igreja é gente, não lugar. Põe isso na cabeça de vocês. Igreja é gente e não lugar. Igreja é gente e não lugar. É a assembleia de pecadores perdoados, de incrédulos que se tornaram crentes, crentes no Senhor Jesus Cristo, de pessoas espiritualmente mortas que agora estão ressuscitadas, de apáticos a terem sede do Deus vivo, de desgarrados agora junto ao aprisco, que é a comunidade, que são os crentes reunidos em qualquer lugar, ok? Então a igreja é uma mistura de raças diferentes, línguas, cores, nacionalidades, culturas, níveis de entendimento, de temperamento. A única coisa que não difere, a única coisa que não pode mudar é que a igreja é a fé em Jesus. A igreja é ou são pessoas que creem em Jesus Cristo. Só isso. A igreja não é uma igreja que está no Ocidente nem no Oriente. Não é católica romana, nem protestante, tá? Não é uma igreja tradicional, nem pentecostal, nem liberal e nem conservadora. Não é fundamentalista, não é evangelical, não é adventista, anglicana, assembleiana, congregacional, batista, Deus de amor, holiness, luterana, menonita, morávia, presbiteriana, batista, quadrangular, reformada, renascer. Não. Igreja não é isso. Nunca foi. Ok? Vamos continuar? A igreja católica, entre aspas, universal, mas não é romana. Então, a igreja é católica. É só vocês pesquisarem o que significa a palavra católico ou católica. Palavra católica. Quer dizer, universal. Mas não é romana. Não vem de Roma. O direcionamento vem de Cristo. Vem da palavra de Deus. É universal católica, mas não é universal do reino de Deus. Tá entendendo? Mas não é universal do reino de Deus, de forma alguma. É de Jesus Cristo, mas não é dos santos dos últimos dias. Porque é universal, não é igreja armênia, não é búlgara, não é etíope, não é grega. A igreja do Senhor Jesus não é sérvia, não é dos santos dos últimos dias, como já disse, não é de Pedro, não é de Martim Lutero, não é de Sun Myung Moon, não é. Não é de Bento XVI, não é de Francisco. Não, a igreja do Senhor Jesus, ela não é de nenhuma dessas que eu citei e muito mais que eu citaria aqui. Em todo mundo, em toda a história, a única pessoa que pode chamar de minha igreja é o Senhor Jesus, porque foi ele que declarou a declaração que ele fez a Pedro, Cefas, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Não há nada mais inescrutável e fantástico do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela é a mais antiga e o mais universal possível, indiscriminatória, dos mais misteriosos da parte daquele que vem e daquele que é de Deus, Cristo Jesus. A igreja, ela é militante e os que já foram triunfantes. Então os que já foram crentes no Senhor são a igreja triunfante. E hoje a que vive, que está sobre essa terra, é a igreja que milita, a militante. Seus membros estão entrelaçados, mesmo que por enquanto não se conheçam plenamente, totalmente, igualmente, mas são concidadãos dos santos.
Efésios 2:9, perdão, Efésios 2:19. Co-herdeiros com Cristo ou de Cristo, Efésios 3:6, Romanos 8:17, e co-participante das promessas, Efésios 3:6. Eles são nada mais, nada menos do que a família de Deus, Efésios 2:19, o 3:15. Ali ninguém é corpo estranho, ninguém é estrangeiro, ninguém é fora. Por isso é que na consumação dos séculos eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com este povo, estará com eles. Apocalipse 21:3. Vamos para os finais? Bora, porque depois eu quero dar continuidade a esse assunto. A Igreja de Jesus, também chamada Igreja de Deus, 1 Coríntios 1:2, 10:24, 11:22, 15:9, 1 Timóteo 3:5 e 15, Rebanho de Deus, 1 Pedro 5:2, Corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27, e a noiva de Cristo, Apocalipse 21:2. Tem como esposo, Apocalipse 21:9, cabeça, é o cabeça da igreja, Colossenses 1:18. E pastor, Hebreus 13:20, o próprio Jesus. Percebem, amados? Eu quero chegar até aqui, estou chegando até esse momento porque devo continuar falando sobre esse assunto que eu acho que é importante esclarecer, né? Que a Igreja do Senhor Jesus não é templo feita por mão do homem, não é uma instituição, não é uma denominação, tá bom? Já deixei claro aqui, igrejas são pessoas reunidas onde quer que elas estejam, ok? Que você possa ter esse entendimento, tá bom? Não é discriminatório, é só a Bíblia, tá bom? É só a Bíblia. Me acompanha, você que não é inscrito, se inscreve no canal, entra lá, YouTube, Carlos Zanino, se inscreve lá, toca no sininho de notificações, porque a plataforma vai estar lembrando você dos próximos vídeos. O like ou dislike alavanca este trabalho ao qual você está ouvindo agora, esse assunto que você está ouvindo aqui comigo. Melhora o canal, obviamente, claro, e no rodapé, deixa o seu comentário, ou o que você achou, ou de repente até mesmo alguma coisa que você não encontrou neste canal, apesar de serem mais de 500 vídeos prontos já para vocês, né? Já está postadinho para vocês, tá bom, meu querido? Minha querida, Deus abençoe a sua vida, sua casa, tudo aquilo que você estiver fazendo, e até uma próxima.